Só em Ti, Senhor. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Só em Ti a minha alma se fartará. Só em Ti, só em Ti, meu Jesus. Boa noite, Christian. Boa Sejam noite a todos todos, que estão aí. sejam todos bem-vindos para mais um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é um domingo, já iniciando uma semana, primeiro dia da semana. Muitos pedidos foram colocados. Nosso culto de hoje pela manhã foi uma bênção, né? Momentos emocionantes, lembrando aí das vitórias que Deus tem nos concedido através da oração, né? A igreja que se reuniu para orar em favor dos nossos, aqueles que careceram da necessidade, não que Deus soubesse, mas os move para realizar os milagres, né? Então, estamos aqui mais uma vez essa noite para mais um culto. Eu vou pedir à nossa irmã Jaqueline que ore para nós nesse momento. Se ela quiser lembrar de alguns pedidos, eu pedi aqui aos irmãos, se tiverem algum pedido, colocar no chat, tá? Que nesse momento agora desse culto nós não abriremos para as pessoas, mas nada que não possa ser colocado no chat, tá? Aí a Jaque vai estar orando para nós, e após a Jaque orar, nós teremos aí um louvor especial, mais um hino, e aí logo em seguida o pastor Betero estará com a palavra trazendo o pão da vida para nós, tá bom? Deus nos abençoe. Jaque, por favor. Boa noite a todos. Vamos orar então. Santo e Santo Eterno Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui louvando e adorando seu santo nome. Muito obrigada pela oportunidade que temos, que mesmo à distância, estarmos unidos, juntos, para estudar a tua palavra, para começarmos a semana com mais poder, para passarmos em paz nesse período difícil que estamos passando. Nesse momento, Senhor, queremos entregar os pedidos que foram feitos pela manhã, aqueles que foram escritos no chat, aqueles que ficaram nos corações. Te pedimos, imploramos pela vida do humano. Sabemos que ele precisa da sua misericórdia e do sopro da vida em seus pulmões para sair daquela situação, mas o Senhor, como Senhor dos milagres, confiamos em Ti, a vida do humano. Obrigado, Senhor, pela recuperação do pastor Leandro, por ele estar comemorando mais um ano de vida, pela bênção
que temos de tê-lo ouvido pela manhã. Como te agradecemos pelos aniversariantes que foi também, da Rosane, da Raquel, que será amanhã, que o Senhor continue cuidando delas e que também o ministério de cada uma, tanto da família como a pastoral. Abençoe esse culto, que possa ser um renovo para as nossas vidas e que possamos a cada dia estarmos mais pertinho de Ti. Que nunca, Senhor, nós possamos desviar nossos passos de Ti e que possamos ser luz por onde passarmos. Que a palavra de Deus que vai ser aberta daqui a pouco possa transformar nossa vida mais uma vez. Perdoe os nossos pecados. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jaque. Nesse momento, nós vamos ter mais um louvor. E aí, logo em seguida, pastor, os momentos que se seguem após o hino serão com o Senhor. Desliguei tudo, não? Em tuas mãos eu sou pó, nenhum valor, barro sou. Quem sou eu pra questionar tuas mãos a me moldar? Tu és Deus, artesão de mim. Nas mãos do oleiro me entrego inteiro pra ser quebrado e refeito. Nas mãos do oleiro sou restaurado pra ser
Gostaria de agradecer ao pastor Betero. Obrigado, amigão. Muito obrigado aí, tá? Por estar conosco aí mais uma vez. Sempre nos socorrendo aí. Deus abençoe, viu, Betero? Amém. Obrigado pelo convite. Boa noite, irmãos. Você que está em casa, você que está aí na igreja, que veio adorar o Senhor, estudar a sua palavra. Eu tenho a minha Bíblia aqui, aberta no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Vamos ler. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, ter bom ânimo não é só ter um pensamento positivo. Ter bom ânimo não é esperar a bênção cair no seu colo. Ter bom ânimo é sair da zona de conforto, decidir encarar os obstáculos. A gente percebe que na história, e tem problema aqui, que na história dos homens de Deus no Velho Testamento, a vida não foi fácil para ninguém. Vocês já encontraram alguns deles que tiveram moleza e tiveram vida fácil? A gente só vê falar no rei Davi, no profeta Samuel, no rei Salomão, e a gente não para nos detalhes da vida desses homens para ver que não foi fácil, não foi aquele mar de rosas. Todos eles lidaram com perdas e muita luta e dificuldades. A escola de todos foi a mesma. E eu tenho um herói no Velho Testamento que é desde a minha juventude, desde a minha infância, que foi Davi. E fiz uma biografia desse homem de Deus. E eu queria que você voltasse a sua Bíblia lá para o final do livro de Samuel, 1 Samuel. A gente vê falar no rei Davi. Quer dizer, a estrela de Davi brilha até hoje em todas as árvores de Natal dos judeus. O rei Davi, o maior rei de Israel. E a gente ouve a história que ele matou o gigante Golias, que ele foi o melhor rei de Israel. E a gente não percebe como foi o seu preparo, como foi a sua vida verdadeiramente, como foi a sua escola, a sua luta. Aqui no final do livro de Samuel, nós vamos encontrar, logo, quando ele esteve lá com seus irmãos, lembre? Lá, antes de enfrentar o gigante Golias, ele encontrou com seus irmãos, e quando ele estava entregando o alimento para os seus irmãos, foi lá simplesmente ao mandado do seu pai, cumprindo uma ordem paterna. Os irmãos simplesmente o trataram muito mal e falaram: o que você veio fazer aqui, moleque? A gente sabe da arrogância do seu coração. Você veio aqui ver luta de espada, você veio aqui ver luta. A gente conhece a presunção que você tem. Davi olhou para ele e disse: vem cá, o que eu fiz de mal agora? Qual o problema de vocês comigo? Tem alguma coisa pessoal? Tinha coisa pessoal. Vocês sabem qual era, né? Ele foi ungido rei na frente de todos os seus irmãos pelo profeta, e aí a inveja, o ciúme começou aí os grandes problemas da vida desse garoto que não pediu para ser rei, não pediu nada disso, e agora de graça aparece na própria família os problemas com esse garoto, inveja. 1 Samuel está escrito lá 18, 9 e 10 está isso, né? E depois que Davi mata Golias, o rei o chama para morar no palácio, para ser o seu pajem de armas e para tocar harpa quando ele entrava em depressão. Mas o rei sabia que esse garoto ia longe. O rei já desconfiava da fama desse menino. Quando voltaram da guerra, as mulheres começaram a cantar. Saul matou os seus milhares e Davi matou os seus 10 milhares. Isso não soou bem na cabeça egoísta daquele monarca, daquele poderoso rei. E aí, quando Davi estava tocando harpa, não é? Aqui no capítulo 18, nós vamos encontrar esse lance terrível aqui, ó. Quer ver? 18, verso 10 e 11, diz assim: e aconteceu que outro dia
que o Davi estava tocando harpa, tangia sua harpa, como de dia em dia, Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou por ele 2 vezes. 2 vezes, está vendo aí? Já o garoto, ainda arpista, já tomou duas tentativas de morte. E depois, Saul tinha prometido a sua filha para quem matasse o gigante. Davi recebeu a Mical como esposa. E Saul falou assim: agora eu vou botar a mão dos filisteus para matar esse cara. Eu quero 100 prepúcios de filisteus. Eu quero botar ele contra 100, ele não vai vencer os 100, e ele vai morrer, e assim eu vou estar livre desse camarada. Só que Davi foi lá e resolveu a parada. Aqui a ordem, no capítulo 19, verso 1, e falou Saul a Jonas, seu filho, a todos os seus servos, para que matassem a Davi. Tem vários lugares aqui, várias vezes, eu contei 7 vezes que Saul mandou matar Davi. Saul, rei todo-poderoso, a autoridade máxima de um país, coloca a cabeça desse jovem a prêmio. Onde quer que Davi fosse, os pessoal mandavam um recado rápido para o rei: ó, Davi está aqui, pode pegá-lo e tal. Aí, no deserto de Zif, 23, verso 15, perseguido no deserto de Engedi, 24, verso 1, os zifeus mandaram falar com Saul que Davi estava lá para pegá-lo. E aí Davi se refugia entre os filisteus. Com a cabeça a prêmio no seu país, Davi achava que não tinha mais espaço para ele em Israel, no seu país. Tá? Ele pensou uma coisa: um dia Saul vai me pegar. É melhor eu cair fora enquanto estou vivo. E ele coloca os seus pais no país vizinho para livrá-los da covardia do rei Saul e foge para a terra, sabe de quem? Sabe de quem? Dos filisteus. Os piores inimigos do povo de Deus. Isso é lugar para um cristão estar? E sabe onde é que ele foi? Em qual cidade que ele foi parar? Em Gate. Quem era de Gate? Golias. Já pensou se ele encontra com um primo, com um irmão, com alguém de Golias na rua? Quer dizer, ele estava se complicando cada vez mais. Mas ele achou melhor. Ele achou melhor sair do meio do povo de Deus e ir para o meio do povo inimigo. Irmãos, eu já vi muito esse filme. Eu já vi muita gente que saiu da igreja por causa de uma coisinha à toa. Ficou ofendido, ficou aborrecido com alguém e sai para o meio dos filisteus e abandona Israel. E vai pedir asilo, abrigo político, vai se abrigar lá na terra de Golias. Não tinha nada a ver. Deus já havia livrado Davi todas as 7 vezes. E agora Davi simplesmente toma uma decisão errada. Irmão White fala que Davi não precisava ter feito isso. Davi não precisava de tomar essa atitude de sair do meio do povo de Deus. Ele não precisava pedir asilo político aos filisteus, inimigos. Mas sabe quanto tempo ele ficou lá? 1 ano e 4 meses. Ele chegou lá, foi conversar com o rei, né? Rei Aques, rei de Gate, e aí ele foi meio mal recebido. O pessoal da liderança falou assim: isso aí não é o Davi, cara. Isso aí não é o cara que as mulheres cantavam que ele matou 10 mil, que ele matou Golias. E aí, como é que fica? Então, o rei resolveu dar asilo político para Davi, porque ele era político. Ele falou assim: esse cara agora está precisando de abrigo, eu vou ficar com ele para mim e ele vai me ajudar, que eu sei que esse cara é bom. Esse cara é um guerreiro, esse cara tem um pequeno exército de 600 homens junto com ele. E eles estão fugindo de Israel porque estão perseguidos. Ele não vai voltar para lá mais. E sabe qual a cidade que o rei deu para Davi? Lá na beira do deserto. Uma cidade chamada Ziclag. Começa com Z, guarda esse nome. Ziclag. Bem, Davi fica lá 1 ano e 4 meses, até que um dia, irmãos, um belo dia, os filisteus, como sempre, inimigo do povo de Deus, começam a guerra contra Israel. E agora? Davi estava sendo protegido, recebeu asilo político, segurança entre os filisteus.
Agora, os filisteus estavam em guerra contra o povo de Deus, que era Israel. De que lado ficar? Sentiram? Se ele fica do lado dos filisteus, veja bem, se ele fica do lado dos filisteus e vai guerrear contra o seu povo, qual era a imagem? O que ia rolar em Israel? Davi, o seu caminho para o trono estava cortado. Ele ia ser como traidor da sua pátria. E se Saul morre na guerra, todos iam falar que foi Davi que matou. Esse era um lado. Se ele recusasse a ir para a guerra ajudando os filisteus, ele ia ser tido como covarde, como aquele que não honrou aquele rei que o ajudou. E agora, irmãos? Ele sai de várias encrencas, cai numa encrenca que é morar entre os filisteus, e agora? Beco sem saída. Se ajudasse o inimigo, ia ser traidor da pátria. Se recusasse ajudar o inimigo, ia ser como covarde. Sabe, irmãos, parece muitas vezes que a gente fica em beco sem saída. A irmã White fala que Davi aqui estava realmente numa situação muito sensível, muito, sabe, difícil, muito difícil. Então, Davi foi levado a compenetrar-se de que tinha errado o seu caminho. Beco sem saída? Mas Deus providenciou uma saída. Vocês conhecem a história. Estão fazendo ano bíblico, não estão? Já passaram por aqui. Já passamos esse ano, estamos lá na frente. Os príncipes, o comando do exército filisteu se reúne, já estavam caminhando para Israel. Já estavam caminhando para a guerra. Davi já estava indo para a guerra contra o povo de Deus. E aí Davi já tinha tomado essa posição com os seus 600 homens. Era um pelotão de elite do rei Aques, do rei filisteu. Confiava plenamente em Davi. Tinha toda a confiança em Davi. Lá, depois de 3 dias de caminhada, o comando do exército se reúne. Deus providenciou uma saída para o seu servo. Eles começam a questionar. Olha, Davi é um cara muito forte, é um cara guerreiro. Lá no calor da guerra, houve essa observação na reunião. Ele pode passar para o lado de lá, para o lado do seu povo, e a gente está perdido. Porque Davi é um cara muito bom de guerra. Aí as observações foram feitas. O rei, não, vamos deixar Davi ir, ele vai ajudar a gente. O rei era amigo de Davi, protegia Davi e fez tudo, mas foi voto vencido. E ele ficou encarregado de dar a notícia para Davi. Davi, sinto muito, você é um anjo no nosso meio, você é um cara bom, eu confio em você. Mas, sabe, eu tenho um voto aí que diz que você não deve ir para a guerra. Essa guerra você está fora. Nessa batalha você não vai ter o privilégio de ajudar a gente. Davi, volta para Ziclag, que dessa vez não leva mal não e tal, você é meu amigo. Sabe, aqui há todas as explicações. Não sabia ele que Deus estava usando isso para tirar Davi da maior encrenca que ele podia suportar na vida dele, que era participar dessa guerra contra o povo de Deus. Tá? E aí, Davi, com seus 600 soldados, caminham 3 dias, uma cavalgada de 3 dias até Ziclag. Problema resolvido. Pronto, agora estamos livres, vamos voltar para casa, nossa família. Agora a rotina continua aqui da nossa cidadezinha, que o rei doou para nós, um refúgio secreto para a gente se livrar de Saul, das perseguições, da nossa cabeça a prêmio lá em Israel. Agora a gente vai chegar na nossa cidadezinha. De longe eles já sentiram fumaça no ar. E chegaram, encontraram um quadro estarrecedor. Cidade queimada, saqueada pelos amalequitas. Os inimigos tinham levado tudo, todas as mulheres, crianças, e queimaram as casas. Você, porventura, já chegou do trabalho e sentiu sua casa queimada? Eu não, graças a Deus, não. Você já chegou em casa e viu que os bandidos tinham levado a sua família? E tinham matado ou levado cativo, você tinha perdido toda a sua família, tudo que você possuía, você não tinha mais nada. Perdeu sua casa, ele havia perdido a sua cidadania em Israel. Agora perde sua casa, tudo que ele possuía, a sua família, só restam 2 coisas. Seus amigos, que estavam com ele,
e a fé em Deus. Amigos, veja bem o que está escrito aqui em 1 Samuel, capítulo 30, quando ele chega em Ziclag. Tá? Aqui está o relato a cores. Pega a sua Bíblia, sabe? E começa a curtir essas coisas. E aqui fala, irmãos, que eles começaram a chorar. A situação era que só restava chorar. Não tinha nada mais que eles pudessem fazer. Já sentiu isso? Você perde emprego, perde familiares, perde tudo. Sua casa pega fogo e só resta uma coisa, chorar. E a Bíblia fala que eles choraram tanto até que não tinha mais força para chorar. Em 1 Samuel 30, verso 4. As suas mulheres, seus filhos foram levados cativos e Davi muito se angustiou. Verso 6. Presta atenção agora. Os seus amigos falavam em apedrejá-lo. Agora também acaba a amizade. Aí, Davi, você nos meteu nessa, agora a gente vai te matar. Pronto, acabou tudo. Não restou mais nada. Mais nada para Davi. Só uma coisa. Fé em Deus. Aqui está. Davi ficou angustiado porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa das suas famílias, das suas filhas e das suas esposas. Todavia, vírgula, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Eu acho que essa passagem merece um amém de todo mundo, né? Não estou ouvindo vocês. Davi, porém, se esforçou no Senhor. No Salmo 66, eu marquei essa passagem aqui, porque Davi fala disso, diz assim: pois tu, ó Senhor, nos provastes, tu nos afinaste como se refina a prata. Mas, na verdade, verso 19, Salmo 66, verso 10 e agora o 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Irmãos, aqui está um homem que podia perder tudo. Perdeu tudo na realidade. Só não perdeu uma coisa, irmãos: a fé em Deus. Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, e disse a Abiatar, o sacerdote: traze-me o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor. Irmãos, Davi, em todo esse momento de angústia, ele mandou chamar o sacerdote que estava na companhia do seu grupo e consultou ao Senhor. Davi também, aqui fala, se esforçou no Senhor, seu Deus. É a última frase do verso 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Davi, lá em Salmo, relata que Deus o refinou como a prata. Refinar a prata é colocar no fogo até sair todas as escórias. Irmãos, aqui está um homem há poucos dias de ser coroado rei de Israel, lá em Hebrom, onde ele ficou 7 anos e depois reinou sobre todo o Israel. Primeiro foi só Judá e Benjamim. Irmãos, antes dele chegar ao trono, ele passara 17 anos perseguido, sua cabeça a prêmio em seu país, sendo ameaçado de morte pelo rei Saul, seu exército, seu sistema de polícia secreta, o seu sistema de perseguição. Ele passou 17 anos nessa escola terrível, sabe, irmãos? E depois de 17 anos, ele fugido, ele abrigado na terra dos inimigos, lá em Ziclag, num deserto terrível. Ele agora tem perda total de tudo. Sendo que poucos dias depois, ele sabe que Israel perdeu a guerra, o rei Saul morreu nessa batalha, foi muito bom Davi não ter ido mesmo, Deus não deixou ele ir, e eles mandam chamar Davi, tribo de Judá, para que eles o coroassem rei no lugar de Saul, porque todo mundo sabia que Davi era o próximo. Davi tinha sido ungido rei de Israel. Irmãos, mas antes do trono,
eu coloquei aqui, antes do trono, antes de ser coroado no trono de Israel, sabe? Existia, antes de uma coroa, existia um Ziclag. Z, letra Z. No alfabeto, letra Z é a última. E eu posso afirmar que Davi foi provado até o último das coisas. Ele perdeu até a última coisa que ele tinha, que foi sua família. Lembra de Jó? Também perdeu tudo, até a família. Só ficou a esposa injuriando a cabeça dele. Davi foi levado a essa escola terrível de perseguição, de perdas, de angústias, de deserto, de perdas totais. E agora, a última prova na escola, antes do trono, em Hebrom, antes da coroa, ele passou por Ziclag. Sabe, irmãos, tem uma coroa esperando você, uma coroa de ouro. Será que vai ser diferente com você e comigo? A gente tende a estranhar as coisas ruins que acontecem com a gente e tende a ficar feliz com as coisas boas. É assim mesmo, é natural. Mas sabe, irmãos, Paulo falou, eu já estou acostumado, eu já aprendi a me contentar com um lado ou com o outro, com a abundância e com a escassez, com a alegria e com a tristeza. Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. É fácil, irmãos, ter bom ânimo quando as coisas vão bem. É fácil ir à igreja e ficar bem na igreja, quando tudo é normal, é positivo para nós. Mas quando alguma coisa ruim acontece, pronto, aí começa a gente desanimar, perder o ânimo. Eu me lembro quando Josué teve que substituir a Moisés, imagina, substituir um homem daquele no cargo, não deveria ser fácil. Ele, 4 vezes, Deus falou com ele, Josué, tem de bom ânimo, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, 2ª vez. Esforça-te e tem bom ânimo, a 3ª vez. E a última vez, os anciãos de Israel chegaram para Josué e falaram, Josué, seja imitador de Moisés e tal, quem não te obedecer, a gente vai declarar pena de morte, porém, só uma coisa a gente pede, esforça-te e tem bom ânimo. 4 vezes, Deus fala com Josué para se esforçar e ter bom ânimo. Tá? Então, irmãos, aqui está o final de uma escola e o início de outra. Lá no trono, vocês pensam que foi moleza para Davi? Não foi também não, irmãos. Aquela família tumultuada, irmão matando irmão, irmão estuprando irmã. Foi uma vida angustiante, cheia de vitórias daquele servo de Deus, mas cheia de angústia. Sabe, irmãos, não estranhe as provas. É assim mesmo. Foi assim mesmo com os servos de Deus no passado. Você não perdeu sua família ainda, não perdeu sua casa, ainda tem amigos, sabe? Não estão querendo, ninguém está querendo te apedrejar. Perdas, todos nós temos. Não desanime, não desista. Não vá para o lado dos filisteus. Não saia do meio do povo de Deus por qualquer coisa que aconteça com você. Sabe, o diabo quer você lá no meio dos filisteus, na terra de Golias. O diabo quer ver você lá em Ziclag, no deserto. Deus quer ver você em Jerusalém. Deus quer ver você no meio do povo de Deus. Deus quer ver você muito breve congregando na igreja, cantando junto, abraçando todo mundo. Estou esperando esse dia, irmãos. Tá? Eu digo, sabe, não desista. Você não está sozinho em Ziclag. Tem um Deus poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está do seu lado. Mesmo que Davi tenha tomado essa medida errada, de ir lá para o meio dos filisteus, ele tinha que ter continuado em Israel, Deus ia continuar protegendo ele, como protegeu as 7 vezes que Saul tentou matá-lo, mandou matá-lo. Mas mesmo que você tenha ido para o lado dos filisteus, é hora de voltar para Jerusalém. É hora de se preparar mais, é hora de aprender mais. Tem uma coroa esperando você, mas antes do trono tem uma Ziclag. Que Deus possa ajudar você a passar pela Ziclag. Possa você ajudar a administrar as perdas que acontecem mesmo na vida do cristão. Nesse mundo tereis aflições. Jesus já falou tantas vezes isso.
O mundo não ama os cristãos, nós estamos na contramão. Nós estamos do lado do bem e o mundo está do lado do mal. Então, você vai esbarrar em muita coisa na estrada. Só que nós precisamos de ter bom ânimo. Não desanime. Deus está do nosso lado. Que Papai do Céu abençoe sua família, abençoe você e que você vá se preparando para muito breve a gente estar de volta para Jerusalém. Eu me refiro a de volta para a igreja, lá na reunião, juntos, na presencial, tá? Porque eu estou percebendo que essa semana passada e nas outras semanas, tem pouca gente que podia ter ido para a igreja e não vai. Podia ter estado na presencial e também não está. E onde é que você está? Está em Ziclag? Está no meio dos filisteus? Por favor, tenha bom ânimo. Vão voltar para Jerusalém, sabe? Mesmo que as coisas, que as perdas aconteçam. Perdeu o trabalho, perdeu o emprego, perdeu alguém da família, morreu de Covid, você perdeu um bem, perdeu, sei lá, alguma coisa, não perca o ânimo. Você pode perder tudo, mas não perca a fé. Que Deus te abençoe, nós possamos juntos continuar em Jerusalém até o trono que nos espera, a coroa da vida que está lá guardadinha para você e para mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Vamos ter um louvor nesse momento. Logo após, o pastor orará para a gente. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor.
No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Oremos ao Senhor. Pai amado, graças te damos, Senhor Deus, por sabermos que a vida do cristão, que o nosso caminho aqui nunca foi e nunca será fácil, mas Jesus venceu tudo isso e nos dá a promessa de ser conosco. Ó Deus dos céus, venha nos abençoar e guardar nessa semana que é desconhecida para nós. Venha nos dar bom ânimo nas situações em que passarmos. Venha nos firmar nessa fé que foi entregue aos santos. Venha abençoar cada família, cada um que está assistindo, a cada pedido de oração expresso e no coração de cada um, Senhor. Entregamos nossas vidas em tuas mãos. Que o teu santo nome seja glorificado. Que a tua vontade seja feita. Nós te louvamos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Betero, muito obrigado, amigo. Muito obrigado pela mensagem. Boa mensagem para os momentos que nós estamos vivendo aí, viu? Deus lhe abençoe aí. Tá? Deus abençoe sua família também, amigo. Tá? E mais uma vez, obrigado por atender aí o nosso convite aí. Tá bom? Valeu. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço para todos. Ok, Christian, obrigado, Christian, aí pelo apoio de hoje, amigão. Deus lhe abençoe também. E a todos. Agradeço a oportunidade, obrigado, pastor Betero, obrigado a todos, uma feliz semana a todos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela mensagem, pastor. Boa noite, obrigado aí pela Rosângela com a gente. Deus seja louvado, Rosângela. Eu tive ela hoje. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Boa semana a todos. Boa semana, irmão Manel. Melhoras aí para a irmã Lindinha. Um abraço para ela, viu? Estamos orando pela sua recuperação, tá?